O som que ecoou pelo pátio da oficina naquela manhã de terça-feira não era o barulho familiar de motores sendo ligados ou ferramentas batendo contra metal. Era o choro fraco e desesperado de uma criança que estava prestes a mudar para sempre a vida de todos que trabalhavam na Auto Center Silva, localizada na Via Dutra, em Jacareí, interior de São Paulo. Antes de mergulharmos nesta história extraordinária que expôs segredos chocantes sobre famílias milionárias e testou os limites da bondade humana, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está ouvindo esta narrativa, que prova como um mecânico humilde pode se tornar o herói mais improvável de uma menina que o mundo havia esquecido. José Antônio Silva, 52 anos, era conhecido por todos na região como Zé da Oficina, um apelido carinhoso que carregava consigo há mais de 25 anos. Seus cabelos grisalhos sempre cobertos por um boné desgastado da Petrobras, suas mãos calejadas manchadas permanentemente de graxa e seu uniforme azul marinho sempre impecavelmente limpo, apesar do trabalho pesado, contavam a história de um homem que transformara o suor honesto numa profissão de fé. A Auto Center Silva ocupava um terreno de 1.000 metros quadrados na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 154, um ponto estratégico onde caminhoneiros, executivos e famílias em viagem paravam para resolver desde pequenos reparos até revisões complexas. A oficina havia sido construída com as próprias mãos de José Antônio ao longo de 2 décadas, tijolo por tijolo, suor por suor, sonho por sonho realizado. O prédio principal abrigava 4 elevadores hidráulicos, uma área administrativa simples mas organizada, e um pequeno escritório onde José atendia clientes e cuidava da contabilidade nas madrugadas. Ao lado, uma lanchonete modesta servida por sua esposa, Maria das Graças, oferecia café, sanduíches e refeições caseiras para clientes que precisavam aguardar reparos mais demorados. Era um negócio familiar no sentido mais puro da palavra. José cuidava da parte mecânica, Maria da alimentação, e seus 2 filhos, André, de 28 anos, e Patrícia, de 25, ajudavam tanto na oficina quanto na lanchonete sempre que necessário. José Antônio havia começado sua carreira como auxiliar numa oficina em São Paulo, ganhando um salário mínimo por mês e dormindo num quartinho nos fundos do estabelecimento. Mas mesmo nos tempos mais difíceis, ele havia mantido um sonho que parecia impossível. Um dia ter sua própria oficina, ser seu próprio chefe e construir algo que pudesse deixar como herança para os filhos. 25 anos depois, esse sonho havia se tornado realidade através de trabalho árduo, honestidade inabalável e uma reputação de excelência que atraía clientes de cidades vizinhas. Era uma manhã típica de terça-feira quando tudo mudou. José Antônio havia chegado à oficina às 6 horas, como fazia todos os dias há 2 décadas, para abrir o estabelecimento e preparar os equipamentos para mais um dia de trabalho. O movimento da rodovia já estava intenso. Caminhões carregados rumando para o Rio de Janeiro, executivos em carros importados, dirigindo-se para reuniões em São Paulo, famílias viajando para destinos de férias. Era exatamente o tipo de movimento que mantinha a Auto Center Silva sempre ocupada. Por volta das 7h30, enquanto José verificava os níveis de óleo de um caminhão Mercedes, algo chamou sua atenção no estacionamento reservado para clientes. Um carro que definitivamente não pertencia ao padrão econômico da clientela habitual. Uma Range Rover Evoque preta, reluzente, com placas que José não conseguia identificar completamente à distância, mas que pareciam ser de outro país. "Rapaz", murmurou José para si mesmo, "que carro bonito! Deve valer mais que minha oficina inteira." O veículo estava estacionado numa vaga próxima à lanchonete, mas José não se lembrava de ter visto ninguém sair dele.
Durante a correria matinal de preparar equipamentos e atender os primeiros clientes, ele havia perdido de vista quando o carro havia chegado exatamente. Foi André, o filho mais velho de José, quem primeiro notou algo estranho. "Pai", chamou ele por volta das 8h15. "Aquele Range Rover está ali faz mais de 1 hora, mas não vi ninguém sair dele." José limpou as mãos na estopa e caminhou até onde conseguia ter uma visão melhor do veículo. Os vidros eram escuros, impossibilitando que vissem o interior, mas havia definitivamente algo de anormal na situação. Um carro daquele valor não ficaria estacionado numa oficina de beira de estrada sem que os proprietários aparecessem para solicitar algum serviço. "André, vai lá ver se tem alguém dentro desse carro. Mas vai com cuidado, pode ser que a pessoa esteja dormindo ou falando no telefone." André caminhou até o Range Rover e bateu levemente no vidro do lado do motorista. Não houve resposta. Contornou o veículo e tentou olhar através dos vidros, mas a película escura tornava impossível enxergar qualquer coisa no interior. Foi quando ele ouviu um som tão baixo que inicialmente pensou que poderia ser o rádio do carro ligado em volume mínimo. Mas quando prestou atenção mais cuidadosa, percebeu que não era música, era choro, choro de criança. "Pai!" gritou André correndo de volta para a oficina. "Tem uma criança dentro desse carro e ela está chorando." José largou imediatamente o que estava fazendo e correu até o veículo. Agora que sabia o que procurar, conseguiu ouvir claramente. Era o choro fraco, cansado, de uma criança que provavelmente estava chorando há horas. "Meu Deus do céu!" sussurrou José, sentindo seu coração acelerar. "André, vai buscar alguma coisa para abrir esse carro. Rápido!" "Pai, mas e se for roubo? E se a gente..." "André!" A voz de José carregou uma autoridade que seu filho conhecia bem. "Tem uma criança aí dentro que pode estar passando mal. A gente resolve as consequências depois." André correu para buscar as ferramentas adequadas, enquanto José tentava se comunicar com quem quer que estivesse dentro do veículo. "Oi, tem alguém aí dentro? Sou o dono da oficina. Vou ajudar vocês." O choro ficou ligeiramente mais alto, como se a criança tivesse ouvido a voz adulta e estivesse tentando chamar atenção. José sentiu seu estômago se contrair com a urgência da situação. Maria das Graças, que havia ouvido a comoção, saiu da lanchonete. "Zé, que foi? Por que tem toda essa gritaria?" "Maria, tem uma criança trancada nesse carro. E pelo som do choro, ela não está bem." Maria se aproximou do veículo e também conseguiu ouvir os sons vindos do interior. Como mãe de 2 filhos, seu instinto materno foi ativado imediatamente. "Zé, essa criança está chorando há tempo. O choro está ficando fraco. Ela pode estar desidratada." André retornou correndo com um conjunto de ferramentas especializadas para abrir veículos, equipamentos que José mantinha na oficina exatamente para situações de emergência, quando clientes trancavam as chaves dentro dos carros. "André, vou abrir a porta, mas quero que você filme tudo com seu celular. Se der problema depois, pelo menos a gente tem prova de que foi uma situação de emergência." "Pode deixar, pai." José trabalhou rapidamente, mas com cuidado para não danificar o sistema elétrico do veículo caro. Em menos de 5 minutos, conseguiu destrancar as portas. O que ele viu quando abriu a porta traseira o fez segurar a respiração. Sentada numa cadeirinha de segurança, estava uma menina de aproximadamente 3 anos, com cabelos loiros cacheados, grudados no rosto pelo suor e lágrimas. Ela vestia um vestido cor-de-rosa, que provavelmente havia custado mais que o salário mensal de José, sapatos de couro importados, e usava uma tiara dourada com pequenas pedras que brilhavam como diamantes verdadeiros. Mas o que mais chamou a atenção de José não foram as roupas caras, foi o estado da criança. A menina estava visivelmente desidratada, com os lábios ressecados e a pele avermelhada pelo calor.
O interior do carro estava abafado e quente, apesar do ar-condicionado ter funcionado por algum tempo antes de o motor ser desligado. Ao lado dela, no banco, havia uma mamadeira vazia, algumas fraldas e uma pequena mala cor-de-rosa com adesivos de princesas da Disney. "Meu amor", disse José com a voz mais suave que conseguiu, "pode ficar tranquila, o titio vai te ajudar." A menina parou de chorar por alguns segundos e olhou para José com olhos azuis que misturavam alívio e confusão. Ela claramente não falava português. Quando tentou dizer alguma coisa, as palavras que saíram eram numa língua que José não conseguia identificar. "Maria", chamou José, "traz água e alguma coisa doce para essa menina." Maria correu para a lanchonete e retornou com uma garrafinha de água mineral e um suco de caixinha. José cuidadosamente retirou a menina da cadeirinha e a segurou no colo, oferecendo pequenos goles de água. A criança bebeu desesperadamente, confirmando que estava há horas sem líquidos. Enquanto bebia, ela segurava o braço de José como se fosse sua única âncora de segurança no mundo. "José", disse Maria, examinando as roupas e acessórios da menina, "essa criança é de família muito rica. Olha só essas roupas, essa tiara e esse carro deve custar mais de R$ 200.000. E cadê os pais?", perguntou André, ainda filmando tudo. "Quem deixa uma criança sozinha num carro?" José examinou o interior do veículo mais cuidadosamente. No banco da frente, havia alguns documentos, um celular com a tela rachada e uma carteira masculina de couro caro. Pegou a carteira e encontrou vários cartões de crédito e uma carteira de motorista internacional. "François Bernard Dubois", leu José em voz alta. "Data de nascimento, 1978, França." "Francês?", perguntou Maria. "E a menina também deve ser francesa. Por isso, ela não entende português." José continuou examinando os documentos. Havia recibos de hotel, passagens aéreas e algo que o fez franzir o senho. Um envelope lacrado com o brasão de algum tipo de consulado ou embaixada. "Gente", disse André, que estava observando o movimento da rodovia, "tem uma viatura da polícia rodoviária vindo para cá." José olhou e viu que seu filho estava certo. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal estava se aproximando da oficina. Provavelmente, alguém havia visto a movimentação incomum e decidido investigar. "Pai, e agora? A gente vai ter que explicar por que abriu o carro de um estrangeiro." José olhou para a menina, que continuava no seu colo, agora bebendo o suco e parecendo um pouco mais aliviada. Ela havia parado de chorar, mas ainda se agarrava na camisa dele como se soubesse instintivamente que ele era sua proteção. "Agora, André, a gente vai contar a verdade, que a gente salvou uma criança que estava em perigo." O policial rodoviário estacionou a viatura próximo ao Range Rover e desceu. Era um homem alto, de aproximadamente 40 anos, com a postura séria que caracterizava profissionais da segurança pública. "Bom dia", cumprimentou o policial. "Sou o Sargento Rodrigues, da PRF. Recebemos uma ligação sobre movimentação suspeita numa oficina. Vocês podem me explicar o que está acontecendo?" José se aproximou, ainda segurando a menina no colo. "Sargento, encontramos essa criança trancada dentro desse carro. Ela estava chorando há horas, estava desidratada. Tivemos que abrir o veículo para socorrê-la." O sargento olhou para a menina, depois para o Range Rover, depois para os documentos que José havia encontrado. "E onde estão os responsáveis pela criança?" "Não sabemos", respondeu José honestamente. "O carro estava aqui quando chegamos esta manhã. Ninguém desceu dele. Só descobrimos que tinha uma criança dentro quando ouvimos o choro." O sargento Rodrigues examinou os documentos franceses, fez algumas ligações pelo rádio da viatura e retornou para conversar com José. "Senhor Silva, o senhor e sua família fizeram a coisa certa. Essa criança poderia ter morrido se ficasse mais algumas horas trancada no carro com esse calor."
E os pais dela? O que pode ter acontecido? Isso é o que vamos descobrir. Por enquanto, vou precisar que vocês venham conosco para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre o abandono de incapaz. E a menina vai ter que ficar sob proteção do conselho tutelar até localizarmos os responsáveis. Foi nesse momento que a menina, que havia permanecido quieta durante toda a conversa entre os adultos, começou a chorar novamente. Mas desta vez não era um choro de desconforto físico. Era o choro de uma criança que sentia que estava sendo separada da única pessoa que havia lhe oferecido segurança. Ela se agarrou ao pescoço de José com uma força surpreendente para uma criança de 3 anos e começou a repetir uma palavra que todos conseguiram entender, independente da barreira linguística. Não, não, não. Sargento, disse José, sentindo seu coração se apertar. Ela tá com medo. Pode deixar ela ficar comigo mais um pouco, só até a gente resolver as coisas na delegacia. O sargento Rodrigues observou a interação entre José e a menina. Era óbvio que a criança havia criado um vínculo instantâneo com o mecânico que a havia salvado. Senhor Silva, o senhor tem experiência com crianças? Tenho 2 filhos, sargento. E sei o que é uma criança assustada. Tá bem, mas vamos para a delegacia agora. E vou precisar que toda a família venha para prestar depoimento. Durante o trajeto para a delegacia, com a menina no colo de Maria no banco traseiro da viatura, José não conseguia parar de pensar na situação. Quem eram os pais dessa criança? Por que haviam-a abandonado num carro em plena Via Dutra? E mais importante, o que aconteceria com ela agora? O que José não podia imaginar era que sua decisão simples de ajudar uma criança em perigo estava prestes a expô-lo aos segredos mais sombrios de uma família bilionária internacional, a conspirações que envolviam heranças milionárias e criminosos dispostos a qualquer coisa para manter seus esquemas em funcionamento. E que aquela menina de 3 anos, com seus cabelos loiros cacheados e seus olhos azuis assustados, carregava consigo um segredo que poderia tanto tornar José uma das pessoas mais ricas do Brasil, quanto colocar toda a sua família em perigo mortal. A jornada do herói de José Antônio Silva estava apenas começando. E ele ainda não sabia que salvar aquela criança significava entrar numa guerra entre gigantes financeiros internacionais, onde a inocência de uma menina valia bilhões de dólares, e onde um mecânico honesto teria que escolher entre sua própria segurança e fazer o que era certo. 2 horas haviam se passado na delegacia de Jacareí, quando a revelação que mudaria tudo finalmente veio à tona. José Antônio estava sentado numa cadeira de plástico desconfortável, ainda segurando a menina que se recusava categoricamente a sair do seu colo, quando o delegado Márcio Fernandes retornou à sala com uma expressão que misturava incredulidade e preocupação. Senhor José, disse o delegado colocando uma pilha de documentos sobre a mesa. Acabamos de receber informações muito importantes sobre esta criança e sua família. E posso adiantar que a situação é muito mais complexa do que qualquer um de nós imaginava. José ajustou a menina em seu colo, notando que ela havia adormecido pela primeira vez desde que a encontrara. Mesmo dormindo, ela mantinha uma das pequenas mãos agarrada na camisa dele. Que tipo de informações, delegado? Primeiro, a identidade da criança. Ela se chama Isabela Dubois, 3 anos de idade, filha de François Bernard Dubois e Eleanor Winchester Dubois. E quando eu digo que é de família rica, senhor José, estou sendo muito modesto. O delegado abriu uma pasta e mostrou impressões de artigos de jornais internacionais. François Dubois é herdeiro de uma das maiores fortunas da França. A família Dubois controla um império que inclui vinícolas, hotéis de luxo e investimentos imobiliários avaliados em mais de 2 bilhões de euros. Maria das Graças, que estava sentada ao lado do marido, segurou sua mão. 2 bilhões?
Meu Deus, Zé, e essa menina estava abandonada no nosso estacionamento? Tem mais, continuou o delegado. Eleanor Winchester, a mãe da menina, é filha única de Henry Winchester, magnata americano do setor petrolífero. Quando casou com François, uniu duas das maiores fortunas do mundo ocidental. José olhou para a criança dormindo em seu colo e tentou processar a informação. Aquela menina aparentemente abandonada era a herdeira de uma fortuna que ele nem conseguia compreender a magnitude. E onde estão os pais dela? Por que abandonaram a Isabela? O delegado trocou um olhar sério com o sargento Rodrigues. Aí é que a situação fica complicada, Sr. José. François Dubois está morto. O silêncio na sala foi total. José sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Morto como? Assassinado. Ontem à noite, num hotel de luxo em São Paulo. 3 tiros a queima-roupa. Execução profissional. Maria cobriu a boca com a mão, horrorizada. E a mãe da menina? Eleanor Winchester Dubois desapareceu. O quarto do hotel estava revirado. Havia sinais de luta. A polícia de São Paulo está tratando como sequestro. José olhou para Isabela, que continuava dormindo pacificamente, completamente alheia ao fato de que havia se tornado órfã nas últimas 24 horas. Delegado, isso significa que essa menina, ela não tem mais ninguém? Tecnicamente, ela tem uma fortuna de bilhões de dólares. Praticamente, ela tem apenas você, Sr. José, porque aparentemente você foi a primeira pessoa a mostrar que se importava com ela. Nesse momento, o telefone da delegacia tocou. O delegado atendeu e, após uma conversa tensa de alguns minutos, desligou com uma expressão ainda mais preocupada. Era da Polícia Federal. Eles estão assumindo o caso e têm informações que mudam tudo novamente. Que informações? O assassinato de François Dubois está ligado a uma disputa familiar pela herança Winchester. Eleanor estava sendo pressionada pelo próprio pai a se divorciar e voltar para os Estados Unidos. Aparentemente, Henry Winchester nunca aceitou que a filha se casasse com um francês. José tentou acompanhar a complexidade da situação. Então o avô da menina pode estar envolvido na morte do pai dela? É uma possibilidade que está sendo investigada. Mas tem mais. Existe uma cláusula no testamento de Eleanor que diz que, em caso de morte ou desaparecimento dela, a tutela da Isabela deve ir para a pessoa que estiver cuidando da criança no momento. As palavras do delegado ecoaram na mente de José como um raio. Como assim? Senhor José, pelo que estamos descobrindo, você pode ter se tornado o tutor legal de uma das crianças mais ricas do mundo. Maria apertou a mão do marido com mais força. Zé, isso é coisa séria. A gente não sabe nada sobre cuidar de uma herdeira bilionária. Mas sabemos cuidar de uma criança assustada, que precisa de proteção, respondeu José, olhando para Isabela. E é isso que ela é agora, uma criança que precisa de ajuda. O delegado se inclinou para a frente. Senhor José, preciso que entenda a gravidade da situação. Se realmente existem pessoas dispostas a matar por essa herança, então a Isabela e, por extensão, você e sua família podem estar em perigo. Que tipo de perigo? O tipo de perigo que vem quando bilhões de dólares estão em jogo. A família Winchester tem conexões políticas e empresariais poderosas. Se eles querem a tutela da Isabela, vão fazer de tudo para conseguir. André, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Pai, talvez seja melhor a gente entregar a menina para as autoridades e sair dessa história. José olhou para o filho, depois para a menina dormindo em seu colo. André, quando você era pequeno e tinha pesadelos, você queria que eu te entregasse para um estranho ou queria que eu ficasse do seu lado até você se sentir seguro? Ficasse do seu lado, mas pai,
Não tem mais, filho. Essa menina perdeu o pai e a mãe em menos de 24 horas. Ela não entende português, não conhece ninguém no Brasil e a única coisa que ela tem no mundo agora é a confiança que depositou em mim quando eu a tirei daquele carro. O delegado observou a determinação de José com respeito. Senhor José, admiro sua coragem, mas precisa entender que aceitar a tutela da Isabela significa aceitar também todos os problemas que vêm com ela. E quais seriam esses problemas? Primeiro, você vai precisar de advogados especializados em direito internacional para validar a tutela. Segundo, vai precisar de proteção para sua família. Terceiro, vai ter que lidar com tentativas de pessoas poderosas para tirarem a menina de você. Nesse momento, Isabela acordou. Ela olhou ao redor da delegacia com confusão. Depois olhou para José e imediatamente se aconchegou nele, como se soubesse instintivamente que ele era sua âncora de segurança. Papa? Perguntou ela em francês, procurando pelo pai. José sentiu seu coração se partir. Mesmo não entendendo a palavra, sabia exatamente o que ela estava perguntando. Não, minha princesa. Papa não está aqui. Mas o titio José vai cuidar de você. Isabela olhou nos olhos de José e, apesar da barreira do idioma, pareceu entender que ele estava prometendo protegê-la. Ela assentiu lentamente e voltou a se aconchegar nele. Delegado, disse José, o que eu preciso fazer para me tornar tutor legal dessa menina? Maria olhou para o marido com uma mistura de orgulho e preocupação. Zé, você tem certeza disso? Maria, há 25 anos a gente constrói nossa vida com honestidade e trabalho duro. Sempre ensinamos nossos filhos que a gente ajuda quem precisa, independente de quem seja. Não vou mudar isso agora. O delegado suspirou. Senhor José, vou ser muito direto. Se você aceitar essa responsabilidade, sua vida vai virar de cabeça para baixo. Vão aparecer advogados, investigadores, jornalistas, pessoas da alta sociedade, e nem todos vão ter boas intenções. E se eu não aceitar? O que acontece com a Isabela? Ela vai para uma família adotiva temporária, até que a situação legal seja resolvida. Pode levar anos. José imaginou Isabela sendo separada dele e colocada com estranhos que não conheciam sua história, que não estavam presentes quando ela mais precisou de ajuda. Não, isso não vai acontecer. Então está decidido? José olhou para Maria, que assentiu gravemente. Olhou para André e Patrícia, que haviam chegado à delegacia, e viu nos olhos dos filhos a mesma determinação que sentia. Está decidido. Eu vou cuidar da Isabela. 3 horas depois, José estava de volta à oficina, mas agora acompanhado de 2 agentes da Polícia Federal, uma assistente social e um advogado especializado em direito internacional que havia sido contactado pela embaixada francesa. Senhor Silva, disse o doutor Ricardo Campos, o advogado, preciso explicar algumas coisas sobre a situação legal. A tutela temporária foi concedida, mas há muitas complicações. José, que estava preparando uma mamadeira para Isabela com a ajuda de Maria, parou para ouvir. Primeiro, a família Winchester já entrou com uma ação judicial nos Estados Unidos reivindicando a tutela. Eles alegam que você é um estranho sem condições de cuidar de uma herdeira bilionária. E segundo, descobrimos que François Dubois deixou instruções específicas sobre a tutela da Isabela caso algo acontecesse com ele e Eleanor. E essas instruções mencionam especificamente que a tutela deve ir para a primeira pessoa que demonstrar amor genuíno pela criança. Maria parou de mexer a mamadeira. Como assim? François aparentemente desconfiava das intenções da família Winchester. Ele previu que poderiam tentar usar Isabela para controlar a herança. Por isso deixou essa cláusula subjetiva. Queria que a tutela fosse baseada no amor, não no dinheiro. José absorveu a informação. E isso é válido legalmente? É complicado.
Mas o fato de você ter salvado Isabela e ela ter criado esse vínculo óbvio com você fortalece muito seu caso. Isabela, que estava brincando com alguns brinquedos improvisados que Maria havia encontrado, olhou para José e sorriu pela primeira vez desde que a encontraram. Era um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou todo o seu rosto. Doutor Ricardo, disse José, o que eu preciso fazer para manter a tutela? Primeiro, provar que pode. Oferecer um ambiente seguro e amoroso para Isabela. Segundo, lidar com as pressões que vão vir. E terceiro, o advogado hesitou. Terceiro, o quê? Terceiro, sobreviver às tentativas da família Winchester de recuperar o controle sobre a herança. Porque eles não vão desistir facilmente. E quando bilhões de dólares estão em jogo, algumas pessoas são capazes de qualquer coisa. Naquela noite, pela primeira vez em sua vida, José Antônio Silva dormiu sabendo que era responsável não apenas por sua família, mas por uma menina que carregava consigo uma das maiores fortunas do mundo e que sua decisão de fazer o que era certo poderia tanto transformar suas vidas quanto colocá-las em perigo mortal. Isabela dormia num colchão improvisado no quarto de Patrícia, segurando firmemente um ursinho de pelúcia que Maria havia comprado para ela. Mesmo dormindo, ela mantinha uma expressão de paz que não tinha quando foi encontrada no carro. José olhou pela janela de sua casa, simples e modesta, e perguntou se havia tomado a decisão certa. Mas quando se lembrou do sorriso de Isabela naquela tarde, soube que não tinha escolha. Algumas decisões não são tomadas pela cabeça, são tomadas pelo coração. E o coração de José Antônio Silva havia escolhido proteger uma menina que precisava dele, independente das consequências. 5 dias haviam se passado desde que José encontrara Isabela, quando a primeira ameaça direta chegou. Era uma manhã de domingo, e a família Silva estava reunida para o café na cozinha simples de sua casa, quando 3 carros pretos com vidros escuros estacionaram em frente ao portão. Isabela, que havia começado a ensaiar suas primeiras palavras em português, imediatamente correu para os braços de José, como se sentisse instintivamente que algo perigoso estava acontecendo. Zé, sussurrou Maria, observando pela janela. Esses carros não são da polícia. José colocou Isabela no colo e caminhou até a janela. 5 homens de terno desceram dos veículos, todos com a postura rígida de pessoas acostumadas a intimidar através da presença física. O que mais chamou a atenção de José foi que nenhum deles parecia brasileiro. Eram altos, loiros, com o tipo de aparência que ele associava aos filmes americanos sobre executivos poderosos. André, pega seu celular e fica pronto para ligar para a polícia, disse José, mantendo a voz baixa para não assustar Isabela. Patrícia, leva a Isabela para o seu quarto e fecha a porta. Papa José? Perguntou Isabela, usando o apelido carinhoso que havia criado para ele. Ela havia começado a misturar francês e português de uma forma que derretia o coração de toda a família. Fica com a tia Patrícia, princesa. Papa José vai resolver uma coisa. A campainha tocou. José respirou fundo, ajeitou a camisa e foi abrir a porta. Do outro lado estava um homem de aproximadamente 60 anos, impecavelmente vestido, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos azuis frios como gelo. Sua presença irradiava poder e autoridade de uma forma que José nunca havia experimentado. Senhor José Antônio Silva? Perguntou o homem com sotaque americano carregado. Sou eu. Em que posso ajudá-lo? Meu nome é Henry Winchester. Sou avô da Isabela e vim buscar minha neta. José sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Henry Winchester, o magnata do petróleo, uma das pessoas mais ricas e poderosas do mundo, estava na porta de sua casa. Senhor Winchester, com todo respeito, a Isabela está sob minha tutela. Legal temporária.
Qualquer mudança nessa situação precisa passar pela justiça brasileira. Henry Winchester sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Senhor Silva, acho que você não compreende completamente com quem está lidando. Eu controlo recursos que movem governos. Você acha realmente que a burocracia brasileira vai me impedir de recuperar minha neta? Senhor Winchester, a Isabela não é uma propriedade que pode ser recuperada. Ela é uma criança que passou por um trauma terrível e precisa de estabilidade. Estabilidade? Henry Winchester olhou ao redor da casa simples de José com desdém mal disfarçado. Senhor Silva, você vive numa casa que vale menos do que eu gasto em sapatos num mês. Você acha que pode oferecer para minha neta o tipo de vida que ela merece? José sentiu a raiva começar a ferver dentro dele, mas manteve a compostura. Senhor Winchester, nesses 5 dias a Isabela recuperou o sorriso, começou a aprender português e pela primeira vez, desde o trauma, ela está dormindo tranquila. Isso não se compra com dinheiro. Tudo se compra com dinheiro, Sr. Silva, incluindo você. Henry Winchester fez um sinal para um de seus homens, que se aproximou carregando uma maleta de couro. Há 15 milhões de dólares nesta maleta. É seu, em troca de você assinar um documento renunciando à tutela da Isabela. José olhou para a maleta, depois para Henry Winchester. Senhor Winchester, se o senhor tivesse me oferecido 15 bilhões de dólares, minha resposta seria a mesma. Não. A expressão de Henry Winchester se endureceu. Senhor Silva, vou fazer esta oferta apenas uma vez. Aceite o dinheiro e entregue Isabela, ou as coisas vão ficar muito desagradáveis para você e sua família. Está me ameaçando, Sr. Winchester. Estou informando sobre a realidade, Sr. Silva. Eu tenho recursos para tornar sua vida um inferno. Posso fechar sua oficina, arruinar sua reputação, fazer com que nenhum fornecedor queira trabalhar com você. E isso é apenas o começo. Nesse momento, Isabela apareceu correndo da casa, escapando de Patrícia e se jogou nos braços de José. Papa José! Gritou ela, claramente assustada pelos homens estranhos. Henry Winchester olhou para a neta pela primeira vez e José pôde ver uma mistura de emoções passando pelo rosto do magnata. Amor, dor, determinação. Isabela, disse Henry em inglês, eu sou seu avô. Vim te levar para casa. Isabela olhou para o avô com curiosidade, mas não se moveu dos braços de José. Em vez disso, escondeu o rosto no peito dele. Ela não lembra de mim, murmurou Henry Winchester mais para si mesmo. Faz quase 2 anos que não a vejo. Por que não havia? Perguntou José. Por causa daquele maldito François. Ele convenceu minha filha Eleanor a se afastar da família. Disse que eu era muito controlador. Henry Winchester cuspiu as palavras com amargura. José começou a compreender a dinâmica familiar que havia levado à tragédia. Senhor Winchester, talvez se o senhor tivesse respeitado as escolhas da sua filha. Minhas escolhas sempre foram para proteger minha família, explodiu Henry Winchester. E agora Eleanor desapareceu, François está morto e minha neta está vivendo numa favela. Esta não é uma favela, Sr. Winchester. É uma casa onde Isabela está sendo amada e protegida. Henry Winchester respirou fundo, tentando se recompor. Senhor Silva, vou ser claro. Isabela é herdeira de uma fortuna de mais de 5 bilhões de dólares. Existem pessoas muito perigosas que fariam qualquer coisa para controlar esse dinheiro. Você acha que pode protegê-la? Posso tentar. E até agora estou conseguindo. Até agora ela estava escondida. Mas agora que eu a encontrei, outros também vão encontrar. E eles não vão ser tão civilizados quanto eu. Como se fosse uma premonição, o celular de José tocou. Era o Dr. Ricardo Campos, o advogado. Senhor José, precisa sair daí imediatamente. Recebemos informações de que um grupo armado está a caminho da sua casa.
José olhou para Henry Winchester com suspeita. O senhor sabia disso? Eu não mandei ninguém armado, Sr. Silva, mas avisei que existem outras pessoas interessadas na Isabela. O som de helicópteros se aproximando fez todos olharem para o céu. Não era um helicóptero, eram 3, vindo de direções diferentes. Senhor Winchester, disse José rapidamente, se o senhor realmente quer proteger sua neta, me ajuda a tirá-la daqui. Henry Winchester hesitou por alguns segundos, olhando para Isabela, que continuava agarrada em José. Então tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Meus carros, agora, todos. A família Silva e Henry Winchester correram para os carros pretos. José entrou no mesmo veículo que Henry, ainda carregando Isabela, enquanto Maria, André e Patrícia entraram nos outros carros. Para onde? Perguntou o motorista de Henry. Para longe daqui, respondeu Henry, observando pela janela traseira. E rápido. Durante o trajeto, Henry Winchester observou silenciosamente a interação entre José e Isabela. A menina havia se acalmado completamente nos braços do mecânico, chegando até a adormecer. Era óbvio que ela sentia uma segurança genuína com José, que não demonstrava com mais ninguém, incluindo o próprio avô. Senhor Silva, disse Henry finalmente, preciso admitir algo. O quê? Talvez você tenha razão sobre a Isabela estar melhor com você, pelo menos temporariamente. José olhou para Henry com surpresa. Senhor Winchester, chame-me de Henry e me escute com atenção. Existem pelo menos 3 grupos diferentes tentando sequestrar Isabela para controlar sua herança. Um deles são ex-sócios do meu genro François que acreditam que podem usar Isabela para acessar as contas bancárias dele. Outro é um cartel mexicano que François devia dinheiro. E o terceiro... Henry hesitou. O terceiro o quê? O terceiro sou eu. Ou melhor, eram pessoas trabalhando para mim sem meu conhecimento. Descobri hoje de manhã que alguns dos meus assessores de segurança haviam planejado sequestrar Isabela para me ajudar a recuperar a tutela. José processou a informação. Então o senhor nem confia nas próprias pessoas que trabalham para o senhor? Quando você tem 5 bilhões de dólares, senhor Silva, é muito difícil saber quem realmente está do seu lado. Isabela acordou e olhou ao redor do carro com curiosidade. Vendo o avô, ela disse algo em francês que fez Henry sorrir pela primeira vez. O que ela disse? Perguntou José. Ela perguntou se eu sou o vovô de quem a mamãe falava e disse que eu tenho olhos iguais aos dela. Isabela estendeu uma pequena mão para Henry, que a segurou com cuidado, como se estivesse segurando algo muito frágil e precioso. Vovô, disse Isabela, misturando português e francês. Você vai cuidar do Papa José também? A pergunta inocente da menina atingiu Henry Winchester como uma flecha direto no coração. Ele compreendeu naquele momento que Isabela não via José como um estranho cuidando. E dela, ela o via como família. Isabela, disse Henry suavemente, você gosta do Papa José? Muito, muito, respondeu ela, abraçando José. Papa José me salvou do carro escuro. Henry Winchester olhou para José com uma expressão que misturava respeito e algo que parecia ser gratidão. Senhor Silva, José, você salvou mais do que Isabela. Você me salvou de me tornar o tipo de pessoa que arruinaria a vida de uma família inocente para conseguir o que queria. Henry, o que isso significa? Significa que vou usar todos os meus recursos para proteger você, sua família e Isabela. E significa que vou fazer algo que nunca fiz na vida. Vou confiar completamente em outra pessoa para cuidar de alguém que amo. José sentiu Isabela se aconchegando mais em seus braços e soube que havia tomado a decisão certa. Mas também sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque quando 5 bilhões de dólares estão em jogo, a proteção de um avô poderoso pode não ser suficiente contra pessoas dispostas a qualquer coisa para conseguir o que querem. E José Antônio Silva, o mecânico honesto que havia salvado uma menina abandonada,
estava prestes a descobrir que às vezes fazer o que é certo significa entrar numa guerra que pode custar muito mais do que ele imaginava. A revelação que mudaria tudo para sempre veio 3 semanas após o primeiro confronto com Henry Winchester, num momento em que José pensava que finalmente havia encontrado alguma estabilidade. Isabela havia se adaptado completamente à rotina da família Silva, falando português fluentemente misturado com francês, e até Henry Winchester havia se tornado uma presença constante e protetora em suas vidas. Foi numa tarde de quinta-feira, quando José estava ensinando Isabela a ajudar na lanchonete da oficina, que Eleanor Winchester Dubois apareceu como um fantasma ressurreto dos mortos. Isabela. A voz feminina ecoou pela oficina com uma mistura de incredulidade e alívio, que fez todos pararem o que estavam fazendo. José se virou e viu uma mulher alta, elegante, com cabelos loiros idênticos aos de Isabela, mas com um rosto marcado por semanas de sofrimento. Ela estava vestida com roupas simples, jeans e uma blusa branca, muito diferente do glamour que José havia imaginado para a esposa de um bilionário francês. Isabela largou o brinquedo que estava segurando e ficou parada por alguns segundos, como se seu cérebro de 3 anos estivesse processando uma informação impossível. Então, num grito que ecoou por toda a oficina, ela correu em direção à mãe. "Mama! Mama!" Eleanor se ajoelhou e pegou Isabela nos braços. As duas chorando e falando em francês numa velocidade que nem Henry Winchester, que havia chegado minutos antes para sua visita diária, conseguia acompanhar totalmente. José observou a cena com uma mistura de alegria por Isabela e uma dor no coração que ele não esperava sentir. Durante 3 semanas, ele havia sido o pai de Isabela. E agora, vendo mãe e filha reunidas, compreendia que sua função temporária havia chegado ao fim. Eleanor, Henry Winchester se aproximou cautelosamente da filha. "Nós pensamos que você estava morta. A polícia disse." "A polícia estava errada, pai." Eleanor se levantou, ainda segurando Isabela. "Eu fugi. Tive que fingir minha própria morte para proteger Isabela e descobrir quem realmente matou François." "Você fugiu?" José se aproximou, confuso. "Mas então por que abandonou Isabela no carro?" Eleanor olhou para José com lágrimas nos olhos. "Eu não abandonei Isabela. Eu a escondi." O silêncio que se seguiu foi total. Até Isabela parou de tagarelar e observou os adultos ao seu redor. "Como assim escondeu?" perguntou Henry. Eleanor respirou fundo antes de explicar. "François descobriu que alguém da nossa própria família estava planejando nos matar para ficar com a herança. Na noite anterior ao assassinato, ele me disse que tínhamos que separar Isabela de nós para protegê-la." "Alguém da família?" Henry Winchester ficou pálido. "Eleanor, o que você está dizendo?" "Estou dizendo que não foram estranhos que mataram meu marido, pai. Foi alguém que conhecíamos, alguém em quem confiávamos, alguém que tinha acesso a informações sobre nossos movimentos." José sentou numa cadeira próxima, tentando processar a informação. "Então vocês deixaram Isabela no meu estacionamento de propósito?" "Não exatamente." Eleanor se sentou também, colocando Isabela no colo. "François pesquisou oficinas na região e descobriu sobre você, senhor José. Descobriu que você tinha a reputação de ser honesto, que tinha filhos, que cuidaria bem de uma criança até que fosse seguro buscá-la. Ele me investigou. Ele investigou várias pessoas. Mas você foi o escolhido porque..." Eleanor hesitou, olhando para Isabela, que brincava com seus cabelos. "Porque François disse que você tinha olhos de pai de verdade." A frase atingiu José como um soco no peito. François Dubois havia observado José de longe e decidido que ele seria o protetor temporário de sua filha. "Eleanor", disse Henry Winchester, "quem foi que matou François?" Eleanor olhou para o pai com uma expressão que misturava amor e tristeza profunda. "Pai, você realmente quer saber?" "Eleanor, diga."
Foi Marcus. O nome caiu como uma bomba na oficina. Marcus Winchester era o irmão mais novo de Henry, vice-presidente da Winchester Oil Corporation, e sempre havia sido considerado o herdeiro natural do império se algo acontecesse com Henry. Não, murmurou Henry. Marcus não faria isso. Ele é meu irmão. Marcus descobriu sobre as cláusulas do testamento que você fez, pai. Soube que se algo acontecesse comigo, Isabela herdaria tudo diretamente. E decidiu que era mais fácil eliminar minha família do que esperar você morrer naturalmente. José observou Henry Winchester desmoronar diante de seus olhos. O homem mais poderoso que ele conhecia estava descobrindo que seu próprio irmão havia matado sua filha política e planejado a morte de sua filha e neta. Como você descobriu? Perguntou Henry com a voz quebrada. Porque Marcus me sequestrou, pai. Ele me manteve prisioneira por 3 semanas, tentando me forçar a assinar documentos, transferindo a tutela da Isabela para ele. E quando eu me recusei, ele disse que ia matá-la também. Isabela, que não entendia completamente a conversa, mas sentia a tensão, começou a chorar baixinho. José automaticamente estendeu os braços para ela, e Eleanor, surpreendentemente, a entregou para ele. Papa José, murmurou Isabela, se aconchegando nele como sempre fazia quando estava assustada. Eleanor observou a interação com um sorriso triste. Ela realmente te ama, não é? E eu amo ela, respondeu José honestamente. Mas ela é sua filha, e agora vocês podem ficar juntas de novo. Senhor José, disse Eleanor, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você sentiria se eu dissesse que não quero levar Isabela embora? José olhou para Eleanor com confusão. Como assim? Nas 3 semanas em que fiquei prisioneira, a única coisa que me manteve sã foi saber que Isabela estava segura com você. Marcos me mostrou fotos de vocês brincando, dela rindo, dela chamando você de Papa José. E eu percebi que pela primeira vez na vida dela, Isabela estava tendo uma infância normal. Eleanor, interveio Henry, você não pode estar pensando em... Estou pensando exatamente isso, pai. Quero que Isabela continue vivendo com a família Silva. O silêncio na oficina foi quebrado apenas por Isabela cantarolando baixinho uma música que Maria havia ensinado para ela. Eleanor, disse José cuidadosamente, você passou por um trauma terrível. Talvez não seja a hora de tomar decisões como essa. Senhor José, desde que Isabela nasceu, ela foi tratada como uma herdeira bilionária. Teve babás profissionais, professores particulares, seguranças armados, mas nunca teve o que ela tem aqui. Uma família que a ama pelo que ela é, não pelo que ela vale. Mas você é a mãe dela. E vou continuar sendo. Mas quero que ela seja criada aqui, com vocês. Quero visitá-la sempre. Quero fazer parte da vida dela. Mas quero que ela tenha a chance de ser uma criança normal. Henry Winchester olhou para Eleanor como se estivesse vendo uma estranha. Eleanor, você está falando de abrir mão de 5 bilhões de dólares. Não, pai. Estou falando de dar para minha filha algo que dinheiro não pode comprar. Uma infância feliz. Nesse momento, Marcus Winchester entrou na oficina acompanhado de 6 homens armados. José imediatamente segurou Isabela com mais força, enquanto Maria correu para trás do balcão da lanchonete. Eleanor, disse Marcus com um sorriso frio, pensei que você tinha morrido. Decepcionado, Marcus? Na verdade, não, porque agora posso resolver tudo de uma vez só. Henry Winchester se colocou entre o irmão e Eleanor. Marcus, pare com isso. Ainda é tempo de voltar atrás. Voltar atrás? Marcus riu. Henry, você sempre foi ingênuo. Achou realmente que eu ia passar a vida inteira sendo seu segundo em comando enquanto você bancava o patriarca benevolente? Você é meu irmão. E você é um obstáculo. Assim como Eleanor. Assim como aquela criança. José sentiu Isabela tremer em seus braços. Ele olhou ao redor, procurando uma rota de fuga,
Mas os homens de Marcos haviam cercado completamente a oficina. Marcos, disse Eleanor, com uma calma surpreendente. Você não pode matar uma criança. Posso fazer qualquer coisa, Eleanor. Tenho dinheiro suficiente para fazer qualquer problema desaparecer. Foi então que André, que havia saído silenciosamente pela porta dos fundos minutos antes, retornou acompanhado de uma equipe completa da Polícia Federal. O cerco foi tão rápido que os homens de Marcos nem tiveram tempo de reagir. Marcus Winchester, anunciou o agente federal. Você está preso por homicídio, sequestro, tentativa de homicídio e conspiração internacional. A expressão de Marcos mudou da confiança para o pânico em segundos. Vocês não têm provas de nada. Eleanor retirou um pequeno gravador do bolso. Tenho 3 semanas de confissões suas gravadas, Marcos. Inclusive você admitindo que matou François e planejou me matar. Enquanto Marcos era levado algemado, José ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Em menos de 1 hora, havia reencontrado a mãe de Isabela, descoberto a verdade sobre o assassinato do pai dela e presenciado a prisão do verdadeiro criminoso. Papa José, disse Isabela, olhando para ele com seus olhos azuis sérios, agora eu posso ficar para sempre. José olhou para Eleanor, que assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, princesa, agora você pode ficar para sempre. Henry Winchester se aproximou de José. Senhor Silva, José, você salvou minha família. Como posso te agradecer? José olhou para Isabela, que adormecera em seus braços durante toda a confusão. Depois olhou para Henry Winchester. Senhor Henry, deixe ela ser criança. É a única coisa que ela precisa. E pela primeira vez, desde que começara toda essa aventura, José soube que havia vencido a batalha mais importante de sua vida. Não a batalha pelo dinheiro ou poder, mas a batalha pelo direito de amar e proteger uma criança que precisava dele. A verdadeira jornada do herói estava apenas começando. 10 anos haviam se passado desde aquela manhã de terça-feira que mudou para sempre a vida da família Silva. Isabela, agora com 13 anos, estava sentada na mesa da cozinha fazendo lição de casa enquanto José preparava o café da manhã, exatamente como fazia todos os dias há uma década. A diferença era que agora ela era fluente em 3 idiomas, tocava piano, praticava balé, mas ainda insistia em ajudar na oficina sempre que possível, usando o mesmo macacão azul que José havia mandado fazer especialmente para ela. Papa José, disse Isabela, levantando os olhos dos livros, você se lembra do primeiro dia em que me encontrou no carro? José sorriu, colocando 2 ovos fritos no prato dela. Como se fosse ontem. Princesa, por quê? Porque hoje é meu aniversário de salvamento. Faz exatamente 10 anos. Era verdade. José havia criado o hábito de celebrar o dia do salvamento de Isabela com a mesma importância do aniversário de nascimento dela. Era uma tradição que começara no primeiro ano e se tornara sagrada para toda a família. A vida havia mudado drasticamente para o Silva, mas não da maneira que muitos esperavam. Quando Eleanor oficializou a tutela permanente de Isabela com José e Maria, ela também criou um fundo fiduciário que garantia que a menina teria acesso à sua herança bilionária quando completasse 21 anos. Até lá, ela viveria como uma criança normal da família Silva. Henry Winchester havia se tornado muito mais que o avô rico e distante. Após a prisão e condenação de Marcus Winchester, ele vendeu grande parte de seus negócios e se mudou para uma casa simples, em Jacareí, a apenas 5 minutos da oficina. Passava todos os dias com Isabela, mas respeitando completamente a autoridade de José e Maria como pais dela. Isabela, disse José, sentando-se ao lado dela, posso te contar um segredo? Que segredo? Naquele primeiro dia, quando te encontrei no carro, eu sabia que minha vida ia mudar, mas nunca imaginei que ia mudar para melhor. Isabela sorriu, o mesmo sorriso doce que derretia corações há 10 anos. Papa José,
Posso te contar um segredo também? Claro. Eu lembro do dia em que você me salvou. Lembro da sua voz. Lembro de como você me segurou. Lembro de me sentir segura pela primeira vez. José sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isabela sempre disse que não se lembrava dos primeiros anos de vida, mas aparentemente algumas memórias eram fortes demais para serem esquecidas. E sabe o que mais eu lembro? O que, princesa? Lembro de decidir que você ia ser meu pai para sempre, mesmo sem entender direito o que isso significava. Nesse momento, Eleanor chegou para o café da manhã. Ela havia se mudado para o Brasil definitivamente 3 anos após os eventos com Marcos, comprando uma casa no mesmo bairro para estar perto de Isabela. Havia se tornado parte natural da família estendida, participando de todas as decisões importantes sobre a educação e criação da filha. Bom dia, minha família favorita, disse Eleanor, beijando Isabela na testa e cumprimentando José com um abraço carinhoso. Mama Eleanor, disse Isabela, usando o nome especial que criara para distinguir entre sua mãe biológica e Maria, que ela chamava de Mama Maria. Conta para o Papa José sobre a surpresa. Eleanor sorriu misteriosamente. Isabela, você não consegue guardar segredo mesmo, né? Que surpresa? Perguntou José. Eleanor se sentou à mesa e retirou alguns documentos de uma pasta elegante. José, há 10 anos você salvou muito mais que a vida da Isabela. Você salvou nossa família inteira. E hoje queremos te dar algo em agradecimento. Eleanor, você já deu demais. A Isabela é o maior presente que... José, interrompeu Eleanor gentilmente. Você sempre diz que não quer nada material. Mas e se fosse algo que permitisse você ajudar outras crianças como ajudou Isabela? José franziu o senho curioso. Como assim? Eleanor abriu os documentos. Acabamos de finalizar a criação da Fundação Isabela José, uma organização internacional dedicada a encontrar e proteger crianças abandonadas ou em perigo. E queremos que você seja o diretor-presidente. José olhou para os papéis, tentando processar a informação. Eleanor, eu sou um mecânico, não sei nada sobre dirigir uma fundação. Você sabe a única coisa que importa, como amar e proteger crianças. O resto, a gente aprende junto. Isabela pegou a mão de José. Papa José, pensa em quantas crianças como eu você pode ajudar. Pensa em quantos papas e mamas José existem no mundo esperando a chance de salvar uma criança. A emoção na voz de Isabela fez José compreender que não se tratava apenas de uma oferta generosa, mas de uma missão que havia sido plantada em seu coração 10 anos atrás. E a oficina? André já assumiu completamente a administração, disse Maria, entrando na cozinha. E está fazendo um trabalho melhor que você, se quer saber. Todos riram. André havia realmente transformado a Auto Center Silva numa das oficinas mais respeitadas da região, implementando tecnologias modernas, mas mantendo o atendimento humanizado que sempre caracterizou o negócio da família. Então, disse José, olhando para Isabela, minha princesa acha que Papa José deve aceitar? Acho que Papa José deve fazer o que o coração dele mandar, igual fez 10 anos atrás. José olhou ao redor da mesa e viu sua família. Não a família que ele havia planejado ter, mas a família que o destino havia criado para ele. Maria, sua companheira de toda a vida. André e Patrícia, que haviam abraçado Isabela como irmã verdadeira. Eleanor, que havia se tornado a filha que nunca tiveram. Henry, que havia se transformado de adversário em avô protetor. E Isabela, a menina que havia ensinado a todos eles que o amor verdadeiro não conhece fronteiras de nacionalidade, classe social ou circunstâncias. Aceito, disse José simplesmente. 5 anos depois. A cerimônia de formatura do ensino médio de Isabela foi realizada na própria oficina.
agora transformada em um centro de treinamento para a Fundação Isabela José. Convidados de dezenas de países estavam presentes para celebrar não apenas a formatura da menina, mas também os 5 anos de uma fundação que já havia salvado mais de 2.000 crianças em situação de abandono ou perigo. Isabela, agora com 18 anos, discursou em português, francês e inglês para uma plateia que incluía desde mecânicos de Jacareí até embaixadores europeus. Há 15 anos, disse ela, meu pai biológico tomou a decisão mais importante de sua vida: escolher um mecânico honesto para cuidar de sua filha. Hoje, posso dizer que François Dubois não apenas escolheu bem, ele mudou o mundo. José, sentado na primeira fila ao lado de Maria, Henry e Eleanor, sentiu o orgulho inundar seu peito. Isabela havia crescido, se tornando exatamente o que ele havia sonhado. Uma jovem inteligente, compassiva e determinada a usar seus privilégios para ajudar outros. Mas a lição mais importante que aprendi, continuou Isabela, não foi sobre heranças bilionárias ou negócios internacionais. Foi sobre o que significa ser família. Família não é quem compartilha seu sangue. Família é quem escolhe te amar incondicionalmente todos os dias. Após a cerimônia, Isabela se aproximou de José. Papa José, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa, princesa. Quando eu completar 21 anos e oficialmente herdar tudo, quero que você seja meu sócio em tudo. Não como funcionário, não como administrador, mas como parceiro igual. José olhou para a jovem mulher em que Isabela havia se tornado e viu ainda a menina de 3 anos que se agarrava nele no primeiro dia. Isabela, você tem certeza? Isso significa bilhões de dólares. Significa responsabilidade de cuidar de bilhões de dólares para ajudar quem precisa. E não conheço ninguém melhor que você para essa responsabilidade. 20 anos depois, José Antônio Silva, agora com 72 anos, estava sentado na varanda de sua casa, observando seus netos brincarem no quintal. Isabela havia se casado com um jovem médico brasileiro e tinha 3 filhos. François José, em homenagem ao pai biológico e ao pai adotivo. Maria das Graças, em homenagem à avó, e André Silva Dubois, em homenagem ao tio. A Fundação Isabela José havia se tornado a maior organização de proteção infantil do mundo, operando em 42 países e tendo salvado mais de 50.000 crianças ao longo de 2 décadas. Vovô José, disse François José, o neto mais velho de 8 anos, conta de novo a história de como você encontrou a mamãe no carro. José sorriu. Essa história havia se tornado lenda na família, contada e recontada em cada reunião, cada aniversário, cada ocasião especial. Era uma manhã de terça-feira, começou José, e eu ouvi um choro que mudou minha vida para sempre. Enquanto contava a história familiar, José olhou para a oficina ao fundo do quintal. André havia mantido o negócio funcionando, mas agora era mais um centro comunitário que uma oficina comercial. Crianças da vizinhança vinham brincar lá, aprender sobre mecânica e, principalmente, aprender sobre valores como honestidade, trabalho e compaixão. Isabela apareceu na varanda, agora uma mulher de 23 anos, CEO de uma das maiores fundações do mundo, mas que ainda usava o macacão azul da oficina sempre que visitava os pais. Pensando no quê, Papa José? Pensando que às vezes uma pessoa toma uma decisão simples, ajudar uma criança em perigo, e acaba mudando o mundo inteiro. Isabela se sentou ao lado dele. Você mudou meu mundo, Papa José. E através de mim, mudou o mundo de milhares de outras crianças. Não fui eu quem mudou nada, Isabela. Foi o amor. O amor sempre encontra um jeito. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre Jacareí, José Antônio Silva refletiu sobre a jornada extraordinária que sua vida havia se tornado. De mecânico humilde a diretor de uma fundação internacional,
De pai de 2 filhos, a patriarca de uma família que incluía bilionários europeus e americanos. Mas o que mais o orgulhava não eram os títulos ou reconhecimentos. Era saber que sua decisão simples de salvar uma criança abandonada havia criado ondas de bondade que se espalharam pelo mundo inteiro. A história do mecânico que encontrou a filha do ricaço estrangeiro esquecida no carro havia se tornado a história do homem que provou que heroísmo não tem classe social, que família não tem fronteiras e que, às vezes, as decisões mais importantes da vida são as mais simples. Escolher o amor em vez do medo, a compaixão em vez da indiferença, a ação em vez da omissão. E toda vez que uma criança era salva pela Fundação Isabela José, toda vez que uma família adotiva era encontrada, toda vez que um menor abandonado encontrava um lar seguro, a memória daquela manhã de terça-feira era honrada. Porque José Antônio Silva havia provado que não importa onde você nasceu, quanto dinheiro você tem ou quão simples é sua vida. O que importa é estar pronto quando uma criança precisar de você e ter a coragem de estender a mão quando o mundo decidir testá-lo. Se você chegou até o final desta história extraordinária de amor, família e transformação, deixe um comentário contando de qual cidade você ouviu esta narrativa que prova que os verdadeiros heróis são aqueles que fazem o que é certo sem esperar nada em troca. E lembre-se, em algum lugar do mundo, neste exato momento, uma criança está precisando de alguém corajoso o suficiente para salvá-la. Talvez esse alguém seja você.